Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais essa live aí da terça-feira, né? Geralmente eu tinha feito as lives nas terças-feiras e hoje a gente vai tratar de um assunto muito essencial para todas as mulheres, para os homens também, porque eles podem orientar tudo que eles vão aprender aqui para uma mulher que você ama. Mas é muito importante para as mulheres, né? Esse assunto da terapia de reposição hormonal, né, esse período do climatério, menopausa, um período assim com muitas mudanças no ciclo de vida da mulher. Eu sempre falo, né, que é uma fase de vida. Boa noite, Claudinha, boa noite, Esther, sejam bem-vindas, tá? Até se vocês gostam e querem que essa live chegue aí até as tuas amigas, já pega o aviãozinho, manda, direciona lá para elas, que assim a gente vai tendo um público maior aqui na live, né? E também curtindo, né? Então o Instagram vai entendendo que mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Mas a gente fala da menopausa, né? Eu sempre comento, é um dos períodos mais desafiadores, né, na vida da mulher. A gente está chegando num momento, num ciclo de vida da mulher, em que ela, de uma certa forma, já teve filhos, os filhos estão partindo de casa muitas vezes, então tem um luto relacionado a essa coisa do ninho vazio, dos filhos deixarem a casa dos pais, né? Então muito comum nessa fase. Existe uma crise no casamento, que muitas vezes acontece nesse período, né? Em que o casal juntou as forças para criar os filhos, né? Um desafio enorme, toda essa obra. E aí, de repente, eles não trabalharam muito a questão da conjugalidade, ficou uma coisa muito focada em ser pai e mãe. E no momento que os filhos vão embora, esse casamento está em crise, né? E aí precisa ser reavaliado, tá? Então é um desgaste bastante grande. Além disso, uma mulher na meia-idade, ela está sofrendo a menopausa, mudanças hormonais impactantes, com muito impacto na sua saúde. Muitas vezes ela está cuidando dos pais que estão ficando mais velhos, né? Então, assim, tem um papel aí de dar suporte para os pais, né? E muitas vezes essas mulheres estão chegando no topo da carreira, né? Então elas estão conquistando, assim, o topo, o máximo que elas podem chegar em termos profissionais. Agora imagina tudo isso, né? Mistura toda essa questão, bota no liquidificador e você vai ter uma certa ideia do que pode ser a menopausa, o climatério para a vida da mulher. Não é verdade, meninas? Vocês que estão me ouvindo aqui, faça o relato de vocês aí em relação a esse período, se vocês estão atravessando esse período, como é desafiador, né? E então entra muito essa questão assim, é um dos principais momentos da vida da mulher. Ó, é horrível entrar na menopausa, Esther falando aqui, né? Mas pode não ser horrível, tá, Esther? E é isso que eu vou comentar com vocês hoje. Não necessariamente ganhar anos de vida se traduz em ficar pior, tá? Eu vou falar para vocês até que, do meu próprio ponto de vista, o meu tratamento, né, o que eu fiz comigo, hoje eu estou melhor do que quando eu tinha 25 anos. Tenho muito mais saúde e se talvez for medir minha idade biológica, eu vou ser mais novo do que quando eu tinha 25 anos, em termos celulares, tá? Ó, é uma loucura, isso é um inferno aqui na Terra. A coisa tá pegando, né? Eu sei que vocês estão sofrendo um pouquinho. Boa noite, Suelen. Então, assim, é desafiador mesmo, meninas, né? Agora, o que que a gente pode estar fazendo para que esse climatério, essa menopausa sejam mais tranquilos? E aí entra a discussão, né? Então, lembrando que menopausa não é um assunto, a meu ver, que você tenha que tratar só com o ginecologista, tá? Não é uma coisa, não é uma situação que só o ginecologista precisa tratar. Todo médico deveria saber tratar climatério e menopausa. A gente está falando, eu até vou trazer aqui, a gente tem que lembrar, desculpa que a minha voz tá pegando um pouco ainda. Tô saindo num quadro de resfriado e gripe. Acabei viajando, pegando ar-condicionado e foi demais para mim. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem cerca de 100 milhões de mulheres, né? E grande parte delas está entrando nesse período. E se a gente for esperar só o ginecologista tratar essa condição, a maior parte das mulheres não vai ter tratamento, né? Então a gente precisa entender que é uma situação de saúde pública. Todo médico deveria saber manejar, fazer reposição hormonal, saber orientar essa mulher, para que a mulher não sofra todas as consequências da menopausa. O Suelen falando, sei que não é bom, pois vejo minha mãe
a Esther e ela passa um dobrado. Eu não entendi muito bem, né? Mas você tá vendo a tua mãe passar pelo jeito pela menopausa e tá passando por isso. Mas daí o conceito, né? Vocês já sabem, menopausa é o período, né, em que o ovário ele vai realmente não funcionar mais e a mulher vai passar a não menstruar, não ter ciclos menstruais, não é, meninas? E aí o que acontece? Depois que você fica um ano sem menstruar, tecnicamente você fala, eu estou em menopausa. Enquanto você está tendo ciclos mais prolongados, mais afastados, menstruei em janeiro, daí menstruei em maio, daí menstruei agora, tá tudo bagunçado, e você já está lá com os teus 40 e poucos anos, isso a gente chama de climatério, né? É um período que antecede a menopausa, tá certo? Ali já está acontecendo um monte de coisa no seu corpo, não é? Isso é uma coisa muito importante, a gente não pode esperar a mulher ficar em menopausa para intervir. Antes já tem muitos distúrbios acontecendo no corpo, não é mesmo? Então a gente já pode ter um olhar mais preventivo e começar a tratar essa mulher muitos anos antes de entrar na menopausa, né? Que a gente chama do climatério. Então assim, em média, tá? A mulher entre 48 a 55 anos entra em menopausa. Por exemplo, eu atendi uma mulher hoje que entrou com 53. Ela menstruou até os 53. Já atendi muitas mulheres em menopausa precoce, com 40, 41, 42 entrando em menopausa. Né? Ó, tem aqui a Luciana falou, o último médico não me ajudou em nada, depois de fazer uma esterectomia. Total socorro. Aí a gente vai ter, né, cada caso é um caso. É claro que, em geral, a cirurgia é o último recurso, né? A gente sempre fala isso na medicina, a gente tem que tentar evitar um procedimento cirúrgico. Às vezes não tem jeito, tem que fazer, dependendo da situação, tá? Mas assim, alterações morfológicas, alterações funcionais, hormonais nos tecidos. É uma endocrinopatia, ela não vai alterar só a questão ali dos ovários, ela vai alterar o corpo inteiro. Uma coisa que é importante, pessoal, receptores hormonais de estradiol, de progesterona, de estriol, de testosterona, eles têm no corpo inteiro, tá? Tem vários, poucos tecidos não têm receptores desses hormônios. Então o impacto que a mulher vai sentir ao não conseguir mais produzir esses hormônios em nível ovariano não é só em um ou outro órgão, é sistemicamente. Tá? Até que a Karen está falando que acha um assunto fascinante. Eu também acho fascinante, porque quando a gente vai estudar o ciclo hormonal feminino é muito mais complexo do que o homem, gente. Vocês não têm noção. A mulher é realmente algo muito mais aperfeiçoado, né? A fisiologia é toda complexa e é fascinante. Eu gosto muito. E assim, as mulheres que a gente trata, a gente vê o resultado, né? Realmente elas melhoram muito a qualidade de vida. Então é um assunto que me fascina muito, tá? A gente tem que entender também que esse assunto é tão importante porque a nossa população está envelhecendo, né? A projeção é gigantesca. Muitas mulheres estão passando boa parte da sua vida em menopausa. Então pensa que aos 50 anos você entrou em menopausa e se você viver até os 80, até os 90, praticamente 40, 50% da sua vida você vai viver no processo de menopausa. E aí é justo com uma mulher passar metade da vida com carência desses hormônios, sofrendo todas as consequências que vocês sabem, que vocês sofrem ao não fazer uma terapia de reposição hormonal? É óbvio que não. A gente tem que dar uma qualidade de vida para essa mulher, tá? Então, com o envelhecimento da população e as mulheres atingindo idades cada vez mais avançadas, nós precisamos mais ainda pensar na terapia de reposição hormonal como uma estratégia central para que essa mulher não envelheça, para que essa mulher tenha energia, para que essa mulher não adoeça de outras causas, tá? Então é super importante pensar isso no contexto de uma população que vai envelhecendo, inclusive no Brasil, tá? Estamos envelhecendo. Bom, quais são as principais causas de morte em mulheres pós-menopausa? A gente vai ter doença cardiovascular, infarto e AVC, é a primeira causa. Outra coisa importantíssima, osteoporose, perda de massa muscular, sarcopenia, perda de massa muscular e óssea. Gente, eu trato muitas mulheres bem magrinhas, bem miudinhas, que depois da menopausa ficam assim fininhas, né? A estrutura se perdeu, elas foram consumidas. O que podemos fazer por essa mulher? Tratamento funcional, ortomolecular,
o tratamento hormonal é fantástico, ele pode devolver muita qualidade de vida para essas mulheres. Então, osteoporose, alta taxa de mortalidade, mulheres com osteoporose severa, fraturam o fêmur. Depois que fratura o fêmur, a taxa de sobrevida depois de alguns anos é muito baixa, tá? É uma condição muito delicada que precisa ser evitada. Pode ser evitada e não é com remédio, vai ser com reposição hormonal. O câncer de mama, uma condição muito comum, né, nas mulheres, o câncer de endométrio. Então, todas essas causas de morte que a gente está falando aqui, elas podem ser diminuídas, né, elas podem ser evitadas, protegidas, se a mulher está fazendo um tratamento hormonal adequado, tá? Ó, Rosmary falou, doutor, eu tenho medo de fazer reposição hormonal por causa do câncer. A gente vai ver que esse mito entre reposição hormonal e câncer, pessoal, é um assunto que vocês têm que entender. Vocês não podem ter medo de fazer reposição hormonal porque falaram que o hormônio dá câncer. Na verdade, o que dá câncer, eu já adiantando aqui um pouquinho o assunto da live, que é legal a gente interagindo assim mesmo, vou falando o que vocês querem saber mais, né? Eu poderia falar 5 horas sobre menopausa, mas eu quero falar um pouco mais direcionado para vocês. Podem interagir comigo aqui no chat. O câncer de mama, né? Quando a gente fala assim, o hormônio causa câncer. A gente ouviu essa frase em algum lugar. Isso está relacionado a um tratamento que não é hormonal. Na verdade, esse tratamento que causa câncer de mama é um tratamento usando medicamentos, tá? Que tem uma ação hormônio símile. O que isso quer dizer? São moléculas que foram modificadas pela indústria farmacêutica, patenteadas para serem vendidas e gerar muita grana, e que, de uma certa forma, o corpo não entende porque são moléculas anômalas, elas se encaixam no receptor mais ou menos, fica uma parte aqui que não encaixa bem. É isso que causa câncer de mama. É esse tipo de reposição que não é bioidêntica, que não é exatamente um hormônio, é algum fármaco, é alguma coisa alterada, tá? Que não se encaixa perfeitamente no receptor de estradiol, ou de progesterona, ou de testosterona, que vai desproteger a mama, que vai gerar um câncer de mama, que vai desproteger o útero, vai gerar um câncer de endométrio, ou algum outro câncer, uma doença cardiovascular. Ou seja, entendam bem o que eu estou falando. O que não deve ser utilizado é a terapia de reposição hormonal antiga. Essa de farmácia, essa que você toma o comprimido via oral, isso é ultrapassado. E isso não tem nada a ver com terapia de reposição hormonal isomolecular bioidêntica, tá? Então isso é medicamento, e medicamento traz efeito colateral. Qualquer alopatia que você tome traz efeito colateral. Sempre que você tome alguma coisa química que é estranha ao corpo, você vai ter que pagar um preço para isso. E no caso das mulheres que utilizam Nativa Pro, Angelique, Premarin, todos esses medicamentos, o Tibolona, todos esses hormônios, entre aspas, que não são hormônios, já reforço, são moléculas alteradas que são anômalas, são mostrengas, digamos assim. Essas mulheres que usam esse tratamento vão ter uma incidência maior de câncer de mama, vão ter uma incidência maior de infarto e AVC, vão ter uma incidência maior de coagulação, trombose venosa profunda e outras complicações relacionadas a uma molécula que não é um hormônio. Foi falado que é um hormônio, mas não é. E no caso da reposição hormonal bioidêntica e isomolecular, o que acontece? Você sempre produziu estradiol, você sempre produziu progesterona, você sempre produziu testosterona na sua vida. Inclusive, no período que você mais produzia esses hormônios, é a menor incidência de câncer. Pensa numa adolescente que está bombando de hormônio, está produzindo um monte de hormônio, e esses hormônios não causam câncer. É muito raro você pegar uma pessoa de 18 a 25 anos que tenha tido câncer, não é mesmo? Então assim, há uma relação inversa. Quanto mais hormônio, menos câncer. Quanto menos hormônio no corpo, mais risco de câncer. Anotem isso. Vocês têm que saber e têm que cobrar dos médicos de vocês. Quanto mais hormônio, quanto mais sustentado o hormônio está no seu corpo, menor risco de câncer. Mas eu estou falando de hormônio, eu não estou falando de remédio. Entendeu bem a diferença, querida? Isso é fundamental. Se a gente não entender isso, por exemplo, hoje veio uma paciente e falou: doutor, eu estou usando Nativa Pro. Nativa Pro é um remédio, não é um hormônio. Lá tem estradiol, é um hormônio bioidêntico. Mas a outra parte é noraditesterona, é uma progesterona toda anômala,
que vai levar a consequências, vai ter efeito colateral, entendeu? Por isso que a via oral não é mais utilizada. Você, mulher que ainda está usando terapia de reposição hormonal com comprimido via oral, você não deve usar. Porque isso aí vai ter primeira passagem no fígado, isso vai sobrecarregar o estômago, isso vai gerar desbiose intestinal, isso vai fazer uma bagunça com o teu corpo, vai aumentar fatores de coagulação, o teu fibrinogênio vai aumentar, tá? Todos os fatores inflamatórios vão aumentar. Então essa reposição hormonal antiga, ela já está ultrapassadíssima, tá? Agora o que acontece? Infelizmente na medicina, os médicos demoram em média 15 anos para colocar um conceito, né, de um estudo científico na sua prática. E o médico que não está bem atualizado, ele passa a fazer o discurso da reposição hormonal antiga de que gera câncer, que não pode ser feita. É uma mentira, porque na realidade, você tendo hormônio, você fazendo reposição hormonal bioidêntica, já existem vários estudos, tá? Que eu trago aqui no meu canal, né? Trago os estudos científicos também, que eles têm efeito protetor para câncer de mama, efeito protetor cardiovascular, efeito protetor para trombose e qualidade de vida, efeito protetor para osteoporose, para ganho de massa muscular, para ter mais libido, etc. Ou seja, isso é claro que o hormônio isomolecular, bem indicado, na dose correta, personalizado para cada mulher, vai trazer benefício. Não é possível a gente pensar uma mulher ficar 30, 40 anos sem hormônio. Mas daí as mulheres me falam assim, ai doutor, mas eu gosto de tratamento natural, eu não quero usar hormônio é uma coisa assim, né, que não é natural. Gente, natureza, escutem bem o que eu vou falar, a natureza não quer que você fique aqui, a natureza quer que você deixe teus genes aqui, né, e que você parta, tchau pra você. Se a gente não fizer nada do ponto de vista médico, a tendência da natureza é falar assim, cara, você deixou teus filhos aqui, tu teve teus partos, tchau, tu tá velha, vai embora. Isso é o que a natureza fala quando a mulher entra em menopausa. Porém, a gente quer viver mais, só que a gente quer ter qualidade de vida, né? Nesse viver mais. E aí sim a medicina, com toda a medicina funcional, com a reposição hormonal, com a reposição dos nutrientes, com soroterapia, com tudo que tem de tecnologia hoje, terapias biofísicas, tudo isso está a seu favor. E qual é a grande vantagem disso? Um conceito que vocês têm que entender. É claro que um hormônio que você usa, que vem manipulado, ele não é uma coisa natural. É uma coisa que foi sintetizada no laboratório por engenharia genética, né? A sequência do hormônio é igual, a montagem estrutural do hormônio é igual ao que você produzia, mas não é do teu corpo. Se fosse do teu corpo, você poderia dizer que é natural. Não, é uma molécula sintética, mas é uma molécula que teu corpo entende, teus receptores entendem. O encaixe é perfeito. E por ser um encaixe perfeito, o benefício estará estabelecido. Você vai retardar o seu envelhecimento. É isso que vocês têm que entender, né? O seu DNA vai estar menos suscetível ao estresse oxidativo, à inflamação, a todos os problemas. Ó, a Karen colocou, nutricionista, aqui, ó, tenho tratado mulheres com faixa etária de 40 anos ou mais e recebo mulheres apavoradas com esse processo que pode ser muito mais tranquilo quando bem cuidado. Gente do céu, pegue uma mulher, eu tenho umas pacientes que já estão comigo aí um bom tempo fazendo terapia de reposição hormonal e elas falam assim, doutor, pelo amor de Deus, o que é essa terapia de reposição hormonal? Eu pego, cada ano que passa, eu me encontro com as minhas amigas, elas estão ficando acabadas. E elas falam para mim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo terapia de reposição hormonal, estou tendo um estilo de vida saudável, estou tendo uma boa alimentação. Gente, vocês não têm noção na aparência, o impacto que dá uma reposição hormonal. Em termos de colágeno, o teu colágeno, a tua flacidez, tem uma relação direta com o estrogênio. Tá? Então as mulheres perdem estrogênio, cai tudo mesmo, fica flácido, perde colágeno, né? Não é uma questão só de você suplementar colágeno, muito longe disso. Se você não tiver o hormônio para dar a estrutura da matriz, né, que sustenta esse colágeno, tu vai perder colágeno, tu vai ficar mais flácida, mais feia, né? No sentido assim do envelhecimento. Então assim, o que acontece? Em geral, as mulheres que vão fazendo terapia de reposição hormonal e tem uma dieta anti-inflamatória e tem uma água de qualidade, tem todo um cuidado antioxidante, elas vão envelhecer mais lentamente. E isso vai ficando cada vez mais claro à medida em que passa o tempo. Você vai comparando, né? A mesma coisa os homens, quando usam testosterona nesse período da vida aí, né?
Cara, um cara com testosterona é outra coisa. O cara que tá com baixa testosterona é zero esquerda. É irritado, fica em casa, né? Fica com aquela barriguinha. Não dá, né? Então, assim, tem soluções, né? Ó, a Débora falou aqui, ainda bem que o senhor existe e dedicou sua vida a estudar e cuidar das pessoas. Obrigado, Débora. Seja bem-vinda aí novamente. Sempre boa a sua presença. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pois meu sonho nesse momento... Deixa eu ver se tem várias perguntas. Preciso muito fazer uma reposição hormonal, mas na região onde moro os médicos não fazem. Antônia, escute bem, querida. Eu atendo gente do Brasil inteiro. Eu gosto mais de atender presencialmente. Eu sou fascinado pela consulta presencial. Eu gosto de olhar para a pessoa, tocar na pessoa, etc. Mas é perfeitamente possível fazer telemedicina, fazer essa abordagem mesmo à distância. Tem muitas mulheres que acompanham comigo assim. Então não tem problema de na tua cidade não ter. Eu estou disponível, querida. Se você quiser amanhã, já marca a sua consulta e a gente vai fazer esse tratamento junto, tá? A minha ginecologista passou para mim tomar manipulado. Depende do que manipulou, né, Esther? O hormônio ele precisa ser bioidêntico isomolecular. Você pode manipular qualquer coisa, até remédio. Então tem que ver direitinho se está bem indicado aí o que você está usando. E quando é progesterona sublingual? Eu não gosto, Tatiana, de usar nada sublingual. Porque por mais que se fale, não tem passagem hepática, vai direto, né, na corrente sanguínea, a gente sempre tem que cuidar, principalmente com gestrinona, com estradiol, com testosterona, nada via oral. O caso da progesterona é um pouquinho diferente. A progesterona não tem tanto problema fazer via oral, a gente faz via oral muitas vezes, até porque muitas vezes a progesterona tem um efeito interessante, que é um efeito sedativo. E eu costumo usar a progesterona à noite, que daí o sono da mulher melhora muito. Às vezes vai usar uma progesterona, usa uma dose de melatonina, um magnésio, fantástico. Não precisa usar o Zolpidem, não precisa usar Donarém, não precisa usar tarja preta, né? Porque você começa a modular isso aí. Então progesterona sim, pode ser via oral. E às vezes quando a gente quer fazer via oral é porque a gente quer também ter um efeito sedativo da progesterona. Ela vai passar pelo estômago, vai ser absorvida, vai chegar no fígado e ela vai se transformar em alopregnenolona. E essa alopregnenolona tem passagem da barreira hematoencefálica e tem um estado de relaxamento. Por isso, meninas, que progesterona é tão importante na TPM, né? Quem aí sofre de TPM, que ainda não está na menopausa? Levanta a mão, bota aí o comentário. Por quê? Porque grande parte dos sintomas da TPM, da tensão pré-menstrual das mulheres, das dores, das cólicas, da enxaqueca, da tensão muscular, do bruxismo, da irritabilidade, etc., tem relação com a baixa da progesterona. Progesterona é um hormônio que é produzido em grandes pulsos na segunda fase do ciclo menstrual da mulher. Depois da ovulação, quando é formado, é rompido, né, o óvulo está viajando lá pela trompa, existe um corpo lúteo que se forma e esse corpo lúteo faz muita síntese de progesterona. O que acontece com as mulheres quando vão se aproximando do climatério? Elas passam a não conseguir formar esse corpo lúteo. Grande parte das ovulações o folículo não rompe. E aí não tem a formação do corpo lúteo e ela tem uma queda da progesterona. E essa queda da progesterona, em comparação com o estradiol vai ficar muito alto. E por o estradiol ficar muito alto e não ter essa compensação com a progesterona, ela vai passar a ter os sintomas de predominância estrogênica. E a predominância estrogênica, por mais tempo, vai gerar doenças na mulher. A endometriose, a adenomiose, a irritabilidade, a superdor, né, durante o período menstrual. Olha como é complexo o ciclo da mulher. Então, basicamente, progesterona é uma molécula fantástica, importantíssima, que quase a maioria das mulheres, a partir dos 38, 39 anos, tem indicação de fazer o uso de progesterona na segunda fase do ciclo. Tá? E aí as doses depende do que está acontecendo com a mulher, mas grande parte passa a ter ciclos anovulatórios e essa progesterona não é produzida, e a progesterona é fundamental para um monte de coisa. Também não é um hormônio só ali do local, mas tem receptor de progesterona no corpo inteiro. Tá? Então isso é muito importante. Sandra, estou tomando os remédios. Acho que a Sandra é minha paciente, tá tomando remédio. Ponto para você, querido. Doutor, onde é o seu consultório? Rosmaria, eu atendo aqui em Curitiba, mas atendo também, né, online. Então, assim, a gente atende o Brasil inteiro, mas é em Curitiba, tá? Já falei da progesterona, né? Pediram para falar.
Adriana, estou usando tibolona por conta própria, não aguentava mais médicos que não passavam reposição, mudou minha vida, tenho 51 anos. Adriana, sinal de alerta, sinal de alerta, sinal de alerta. Depois dessa live que eu estou fazendo aqui, que vai ficar gravada, você vai trocar esse tratamento. Tibolona aumenta todos aqueles riscos de doenças, alivia os fogachos, alivia, dá mais libido, etc. Você vai se sentir melhor, mas o preço que você vai pagar por manter um tratamento com tibolona é muito alto. Não vale a pena, você precisa procurar um médico na linha integrativa. Isso não é uma especialidade, tá? É uma área de atuação da medicina que vem dos Estados Unidos, que se chama Instituto de Medicina Funcional. Também tem um casamento muito próximo com a medicina com abordagem ortomolecular. É esse tipo de abordagem que você tem que procurar. Porque o médico que não teve formação nessa área nem sabe do que eu estou falando. Vai falar besteira, vai te prescrever coisa, ou nem vai prescrever, fala que não pode prescrever e você que se ferre. Né? Então, assim, existe sim tratamento e a partir de hoje você não vai continuar usando tibolona, tu vai consultar, a gente vai fazer os exames, a gente vai trocar esse tratamento para um tratamento de alto padrão, personalizado para você, tá? Não use tibolona por muito tempo, porque pode trazer muitas consequências para a tua saúde, tá? Estou parecendo uma vela misericórdia, Luciana, vocês estão fazendo confissão aqui, né? Sandrena e Bioidêntico, não entendi o que a Nara falou, a família toda tá aqui, Adriana, ó, show! Então assim, todas as mulheres da família, se quiserem tratar, vão tratar, porque mesmo que você não esteja no climatério e menopausa, meninas, gente, tratamento funcional, tratamento de longevidade saudável, ele não começa só nessa época da vida. As pessoas têm um conceito totalmente errado de que tem que ir no médico quando já está caindo os pedaços, quando já está cheio de problema. Não é assim? As pessoas vão para tratar doença no médico. Saibam que existe uma medicina que não trata doença, trata você, trata a tua saúde. É isso que eu faço todo dia no consultório. E é isso que vocês têm que fazer, porque vocês não querem adoecer. Se vocês querem evitar ter uma medicina preventiva, existe isso. Tá? E isso é muito melhor porque é muito mais fácil consertar antes de virar doença. Depois que já está instalada uma doença, é muito mais complicado, dá muito mais trabalho, você vai ter que tomar muito mais coisa. Então faça medicina preventiva. E quando que começa a medicina preventiva, Luiz? Começa desde o momento que você está pensando em engravidar. Você e teu marido pensando em engravidar, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer um programa de otimização metabólica? Como a gente vai ter um espermatozoide, um óvulo com maior capacidade e energia vital para fazer a fecundação, para que esse nenê não tenha autismo, não tenha TDAH, para que ele seja uma potência. É ali que começa o tratamento integrativo, antes da própria gestação, tratando os pais. E aí essa criança vai tratar a vida inteira. Eu sempre falo, eu não dou alta para nenhum paciente. Nenhum paciente sabe que quando vai consultar comigo, se quiser, vai comigo até o final. Se eu puder, eu vou levar até o final esse tratamento. Por quê? Mesmo que você já esteja saindo do vermelho, foi para o amarelo, foi para o verde e foi para a performance, você está na performance. Gente, sempre você vai ter que estar consultando, você vai ter que ir fazendo exames, tem que ir vendo como que o corpo está lidando, você vai ter sempre que ir ajustando. Só que é muito melhor ajustar assim do que ajustar daqui para cá, né? Quando a pessoa está doente, tem muita coisa para ela chegar na saúde. É muito mais fácil ajustar quando está na questão do ajuste fino. É isso que a gente faz no tratamento integrativo, tá? E os resultados são fantásticos, né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Podem perguntar, meninas. Eu sou 360 TPM, Sandra Costa. Pois é, Sandra, então, mas a gente vai mexer com essa TPM, a gente vai chegar lá, né? Eu sempre falo também que TPM é um convite para a mulher para olhar a questão do feminino, né? Eu às vezes escuto muitas mulheres compartilhando com vocês que não gostam de menstruar, acham um saco menstruar, acham que é perda de tempo, que é um saco. Mas assim, né? Você é mulher. Você precisa olhar para esses ciclos lunares, mesmo que você não esteja menstruando. É importante, isso faz parte do teu corpo. Não tem como negar nada. Tudo que a gente nega acaba não tendo um bom resultado, né? Então, se você é mulher, minimamente você tem que olhar para a tua menstruação, mesmo para a tua TPM. O que está acontecendo com você? Existe tratamento para isso? Por que eu estou tão irritado? É importante fazer essa reflexão, né? Vamos ver se tem mais questionamentos. A Adriana perguntou, doutor, fala sobre os pontos negativos da tibolona, porque os positivos estou tendo e me salvou. Adriana, você não prestou atenção, mas no começo da live,
3 grandes problemas de tibolona. Aumenta a trombose venosa profunda, aumenta risco de infarto de AVC, aumenta risco de câncer de mama. Gente, para com isso, entendeu? Isso aí é tratamento do passado. Eu não vou repetir mais. Se você não entendeu, você precisa rever a live, entendeu? Tá muito claro que esse tratamento é ultrapassado, cheio de efeito colateral. E eu conheço várias mulheres que fizeram esse tratamento e se deram mal. Né? Então assim, você está tentando resolver só o sintoma, mas não está vendo o que está em jogo. E hoje você não pode mais dizer que você não tem informação. Você está ouvindo aqui da minha live. Você está ouvindo uma pessoa que estuda isso profundamente. Você pode pegar outros médicos. Confira o que eles estão falando. Quem trabalha com medicina integrativa. Eles vão falar a mesma coisa para você. Então assim, ó, entra pro ouvido, baixa a informação, reflita. E aí eu tenho certeza de que você, com essa informação, não tem mais sentido usar tibolona, querida. Isso aí é assunto do passado. A partir dessa live, não mais tibolona. Tibolona virou passado. A mulher deve repor testosterona também? Alice, então, a testosterona é um hormônio fantástico. Ela ajuda na massa muscular, na massa óssea, ela protege a mama de câncer de mama. A testosterona tem um efeito cerebral, de dar gás, da vontade, da resiliência. A testosterona faz você ficar forte, ganhar massa, né? Tudo isso. Testosterona aumenta a libido. Tem milhares de ações. Para vocês terem uma ideia, sabe? Eu sempre falo, qual é a parte do corpo que mais tem receptor de testosterona? Pasme, mas é o coração. O coração tem uma quantidade de receptores de testosterona brutal. É o tecido que mais tem receptor de testosterona. Ou seja, para você ter uma boa saúde cardiovascular, você tem que ter bons níveis de testosterona. Só que esses bons níveis de testosterona tem que ter acompanhamento médico. Eu vejo muita mulher doida aí de academia usando oxandrolona, usando testosterona, usando injetável de testosterona, gente. Pelo amor de Deus, é totalmente antifisiológico, cheio de efeito colateral, tá? Aí às vezes a mulher fica com aquele vozeirão assim, né? Aumenta a clitóris, aumenta pelo e tal. Gente, não precisa ser assim. Você vai se beneficiar de reposição bioidêntica da testosterona, mas na dose correta, para o seu corpo. Aí não vai ter efeito colateral. Hoje tá uma coisa da mulherada meter testosterona torto e direito, aí cai tudo o cabelo, gera acne, fica toda empipocada, né? E aí fala que a testosterona faz mal. Não tem nada a ver. A grande questão é a dose. A gente sabe que entre o efeito do medicamento, né, da cura, e da toxina, daquilo que mata, é a dose. E as mulheres estão fazendo uso brutal de testosterona. Não é assim que se usa. Tem que ter acompanhamento médico. Aliás, eu fiz ontem um story, gente. Parem de ficar suplementando por conta. É uma coisa assim absurda o que eu estou vendo no consultório. Caixas e caixas de suplemento. Às vezes um que não compatibiliza com o outro. Doses altíssimas, porque você vai somando os suplementos. É toxicidade geral para o fígado. Entendeu? Gente, mesmo suplemento, você tem que cuidar, você tem que ter racionalidade, tem que ter estratégia. E a reposição hormonal não é diferente. O único que pode prescrever reposição hormonal é o médico. Se você está conseguindo reposição hormonal por fora, azar do teu. Você vai ter consequências para a tua saúde. Você precisa ter um médico que esteja te acompanhando e que saiba dessa situação, tá? Mariucci Camille, já existem pediatras funcionais? Com certeza, a medicina funcional está tomando conta, gente. É a grande mudança do paradigma da medicina no Brasil. Nos próximos 10, 15 anos, a medicina do futuro é a medicina preventiva. É medicina funcional integrativa, ortomolecular, terapias biofísicas, não só bioquímicas. É isso aí que vem para o futuro, entendeu? É isso aí. Então não vai ser só tratar doença. Vai ser uma medicina completamente mais sutil. Uma medicina que mexe na eletricidade da célula. Que vai repor de maneira personalizada cada vez mais qual o micronutriente que está faltando para funcionar. Que vai descobrir as pontes entre emoção e corpo, e mente e corpo. Isso é a medicina do futuro. A medicina da doença é uma medicina que vai ficar para o passado. Ela vai ser importante, ela é importante. Mas ela é ultrapassada nesse sentido. A gente está indo mais a fundo na compreensão, né, dos problemas de saúde das pessoas. Então não tem mais sentido só tratar a doença, né? Dr. Matheus, sempre assertivo. Obrigado, querido. Clarinda, e sobre testosterona? Eu já falei, testosterona, tá? Tem que ser na dose correta, no corpo correto, pelo tempo correto, tá? Mas assim, não adianta achar que você vai repor testosterona e não vai fazer nada do teu estilo de vida. Quer aumentar a testosterona? Faça atividade física.
faça musculação, faça aeróbico intenso. Eu vejo as pessoas pegando muito leve na academia, gente do céu, as pessoas ficam fazendo só pilates, levantando ali, alongamento, yoga. Eu adoro tudo isso, mas isso aí não faz o corpo entrar no estresse. Você tem que jogar teu corpo pro estresse na atividade física, levar ele no limite. Quando você leva o teu corpo no limite, ele se reprograma, ele cria uma condição nova. A gente chama isso de hormese. Tudo que é hormese faz o corpo ficar muito mais resiliente, muito mais forte, muito mais consistente. Faz a gente envelhecer menos. Então, tomar banho gelado, fazer atividade física intensa, né? Meditar por várias horas. Tudo isso vai criando hormese, mais resiliência, mais capacidade, mais performance. E aí, claro que você ativa um monte de gente de longevidade, jejum intermitente, né? São coisas muito interessantes, eu estudo bastante longevidade. São coisas que funcionam, né? Funcionam realmente, ativam genes de longevidade. Ó a Lívia aí, ainda tem um pouco de dor quando na minha menstruação, é normal? Não, não é normal, Lívia, né? A gente está tratando e a gente vai chegar no ponto do teu tratamento que você não pode ter dor, querida. Doer na menstruação não é normal, tá? Alguma sensação a mulher pode ter na ovulação, na metade do ciclo, de que ovulou, né? Algum tipo de desconforto ali no dia da menstruação pode até ter, mas não é para doer a ponto de ficar na cama, de ter que tomar remédio, entendeu? Isso aí tudo é disfunção, gente. Tudo isso é disfunção, é estagnação de Qi, de energia, de sangue, de Shui, que a gente tem que circular melhor, que às vezes tem que fazer uma reposição de progesterona, que às vezes tem que usar um magnésio, tem que usar um ômega 3, tem que usar um gamaline, né? Que daí as coisas vão se organizando. São várias coisas, né? Nunca é uma coisa só no corpo humano. Por isso que às vezes a mulher fala assim, hoje, essa semana eu atendi uma mulher que ela veio assim, doutor, eu vim aqui para fazer minha reposição hormonal. Tá bom, mas o que é a reposição hormonal na tua cabeça? Ah, não, é hormônio, é estradiol, é testosterona, tá? Falei, gente, se vocês soubessem a influência dos eixos hormonais no ovário, você não ia falar só para fazer estradiol e testosterona. Existe uma orquestra hormonal. Pineal, hipófise, hipotálamo, hipófise, tireoide, tá? Adrenais, o timo. Gente, todas essas glândulas produzem hormônios e elas têm uma orquestração, tem uma hierarquia. Não adianta você fazer reposição hormonal na mulher dando direto só o hormônio lá gonadal, testosterona, progesterona e etc. Ainda mais quando a mulher é mais jovem. Basta você corrigir o hormônio D, basta corrigir o sono, melatonina, basta corrigir tireoide, as coisas vão funcionar. Existe uma hierarquia, por isso que isso aí precisa ter um médico que saiba o passo a passo. Quando eu faço o programa de tratamento na clínica, o primeiro ano de tratamento é de 3 em 3 meses. Não tem quem é diferente disso. Todo mundo passa de 3 em 3 meses. Porque sempre tem um ajuste. A gente está testando o teu corpo, está fazendo as reposições, está vendo como ele responde. E aí a gente vai ajustando, ajustando, ajustando. Quando chega no final do primeiro ano de tratamento, aí sim a pessoa está muito melhor. Aí a gente vai fazer manutenção de 6 em 6 meses. Tem que ter isso, senão não tem tratamento. Então hoje em dia lá na clínica eu nem falo de consulta, eu falo de tratamento. A gente propõe todo um tratamento para as pessoas. Desintoxicação, limpeza do terreno biológico para o ovário funcionar melhor, para todo o corpo funcionar melhor. Porque pensa, o ovário ele sofre influência de cortisol, de T3, de melatonina, de hormônio D, etc. Mas para que esses hormônios possam fazer ação no ovário, você precisa ter um terreno biológico limpo. E hoje as pessoas estão intoxicadas de parasitas, estão intoxicadas de agrotóxico, de solvente, de metal pesado, de magnetismo, tá entendendo? Tá ficando cada vez mais difícil, pessoal. A toxicidade ambiental só aumenta. E as pessoas não acreditam nisso que eu falo. Mas quando elas fazem biorressonância, quando fazem campo escuro lá na clínica, aí que mostra o que está acontecendo no teu sangue, mostra toda a parafernália de coisa errada que está acontecendo lá dentro, aí as pessoas se tocam que alguma coisa está errada. E às vezes é uma questão só de remover esses fatores do corpo. Ao remover esses fatores, o corpo, os eixos hormonais passam a funcionar melhor. Eu já tive muitos homens, testosterona baixa, remover os fatores de toxinas, o eixo aumenta, testosterona vai lá para cima. Mesma coisa mulher, tá? Então é por aí o caminho, tá? Tatiana, após muitos anos de já estar na menopausa, se faz reposição bioidêntica com eficácia. Muito legal tua pergunta, Tatiana.
A pergunta da Tatiana é a seguinte, né? Existe uma janela de oportunidade para fazer terapia de reposição hormonal bioidêntica? Existe. Existe sim. É melhor que essa mulher já no climatério comece a fazer reposições, tá? Principalmente quando começa a falhar mais a menstruação. Mas digamos que a mulher entrou na menopausa, passou 5, 10 anos sem fazer. É possível fazer? É possível fazer sim, Tatiana, e vai se beneficiar. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque como a mulher ficou muito tempo sem estrogênios no corpo, e sem testosterona e sem progesterona, a gente primeiro tem que se certificar que a função cardíaca dessa mulher está estável, que não tem nenhuma placa de aterosclerose, não tem uma placa na carótida, não tem a função cardíaca em geral está legal, e aí sim a gente começa a usar doses baixas de hormônio se ela tiver o desejo de fazer, tá? Então dá para fazer em qualquer idade, só que quanto mais tempo você passou sem fazer, teu corpo já envelheceu, teu corpo já teve problemas, e você vai ter que ter um cuidado extra na hora de iniciar o tratamento. Sempre os tratamentos de reposição hormonal acompanhados de mamografia anual, de ecografia de mamas, de ecografia transvaginal, né? Eu vou acompanhando, porque estou dando hormônio, estou acompanhando a pessoa com todos os exames que são importantes para dar segurança para a paciente. Excelente pergunta, querido, tá? Então o ideal é essa janela, mas dá para fazer em outras idades, tá? Faz todo sentido o que você está falando, doutor. Minha filha está com 31 anos, grávida do primeiro filho e já teve descolamento de placenta. Olha só, descolamento de placenta, aborto de repetição, sangramentos de repetição, é tudo dentro da medicina chinesa uma grande fraqueza, né, do yang. Do yang do quê? Do yang do fígado e do yang do rim. Esses dois órgãos estão deficientes e, portanto, essa mulher perde tudo. Ela começa a ter aborto de repetição, começa a ter descolamento de placenta, faz sangramento. E aí, às vezes, até é triste, né? Porque tá tudo errado no corpo dessa mulher, ela tá toda desregrada, ela precisaria fazer um tratamento funcional, tratamento ortomolecular, um tratamento emocional, homeopatia, etc. Só que ela não fez e ela vai cair num centro, muitas vezes, de reprodução humana. E, infelizmente, a reprodução humana não olha essas coisas. Ela já propõe a fertilização in vitro. Ah, você teve um aborto, 2 abortos. Ah, tem que ser agora FIV, né? Tem que ser fertilização in vitro. E é uma tristeza porque a maior parte das FIVs não dão em nada. Só que você pegou um embrião, você congelou, você perdeu embriões, então aquilo ali é um aborto. Entendeu? O impacto que isso traz na mulher. Eu sou constelador familiar também, né? Então imagina, a mulher fez lá a fecundação. Vários espermatozoides, vários óvulos. Tem lá 4 embriões. Todos são congelados, só transfere um, os 3 ficam congelados, mas aquilo ali já é uma vida, né? Então assim, existe um impacto brutal sistêmico no casal que faz esse tipo de procedimento e muitos casamentos acabam aí quando começa nessa história de fertilização in vitro e tal. Outra coisa é, fez uma fertilização, abortou, luto, é uma perda, é uma criança que perdeu, aí vai lá de novo, luto, de novo, mais aborto. Gente do céu, isso é um grande impacto na saúde da mulher e do homem, do casal. Então a gente tem que olhar, tem que abrir a cabeça, não tem que fazer porque falaram que tem que fazer. Você sempre tem que olhar amplamente tudo que está em jogo. Então assim, as mulheres estão decidindo ter filhos com idade mais avançada, só que estão muito desreguladas, estão muito intoxicadas. Aí dá muito aborto, dá muita complicação, né? Dá tudo isso aí que você comentou. Doutor, o que é adequado, implante ou gel? Legal essa pergunta, Rosmari. Existem 2 grandes formas de fazer reposição hormonal em mulheres, tá? A primeira forma que em geral, as minhas pacientes, geralmente é o início da terapia de reposição hormonal, elas nunca utilizaram reposição hormonal e elas querem começar. Geralmente é feito em gel transdérmico. A base transdérmica é uma base de alta qualidade, a farmácia de manipulação tem que ser excelente, senão eu já tive muitos problemas com qualidade ruim do produto. E o produto industrial da farmácia normal não é bom porque ele não tem personalização. Qual é o grande trunfo da manipulação no Brasil? Farmácia magistral. Eu consigo dosar exatamente a tua dose. Eu consigo personalizar a dose que é ideal para o teu corpo, tá? Porque eu vou fazendo dosagens diferentes, eu vou acompanhando com os exames, não é aquela dose padrão do remédio que está na farmácia convencional. Porém, o processo de manipulação e magistral,
ele necessita ter uma farmácia de manipulação de alta qualidade. Não é de baixa qualidade, não, é alta qualidade. O insumo tem que ser de qualidade, tem que ter os aparelhos adequados, a farmacêutica tem que ter um conhecimento profundo da parte hormonal. Eu só indico farmácias de alto gabarito, porque senão vai dar problema no tratamento, e isso é a extensão do meu tratamento. Deu problema no tratamento, né, com algum manipulado, isso tem a ver com o meu tratamento também. Então, assim, é super importante. Se você for fazer um gel, é numa farmácia de alta qualidade. Outra coisa, então o gel geralmente é o início. As mulheres preferem fazer gel inicialmente. Só que nós estamos falando de uma terapia que ela tende a durar a tua vida inteira depois da climatério e menopausa. Esses hormônios você vai usar pro resto da vida. Teu ovário não vai mais funcionar. Teu ovário não vai mais produzir isso. Nós estamos tentando, de uma certa forma, pela medicina, pela ciência, burlar um pouco o processo natural de envelhecimento e morte. A gente está querendo retardar esse processo e dar qualidade de vida para a mulher. Nesse sentido, você vai precisar usar isso pro resto da vida. Se vai usar 10, 20, 30, 40 anos o gel, eu acho difícil que uma mulher vai usar 10, 20, 30, 40 anos o gel, né? Porque você vai acabar falhando, você vai acabar enchendo o saco de usar o gel. Nesse sentido, a medicina evoluiu também, já é uma coisa antiga também, os implantes hormonais. Eu uso muito implante em mulheres que já estão usando há algum tempo, ganharam confiança no tratamento, estão sentindo benefícios, e aí a gente vai lá e faz implante. E o implante a gente faz na gordura subcutânea, faz um cortezinho, bota os pellets lá, e eles ficam 6 meses sendo liberados gradualmente no seu corpo. A liberação é mais estável, o resultado é melhor do tratamento, e a vantagem é que você nem sabe o que está usando, né? Você nem lembra. O pellet está sendo liberado naturalmente ali pelo implante. Então, assim, o implante é muito mais cômodo, garante melhor adesão, melhores resultados, tá? Então, essas são as duas grandes formas de reposição hormonal com hormônio bioidêntico. Fernanda, e assim, faz muito mal beber uma taça de vinho às vezes? Agora virou umas perguntas aleatórias. Veja bem, né? O vinho, eu gosto muito de vinho, né? Fazendo uma confissão aqui para vocês. Mas o vinho, assim, tem resveratrol, que é um super antioxidante cardíaco, mas não tem só no vinho, tem no suco de uva também, né? Quando o suco de uva é integral. Mas o que acontece? O álcool é o problema, né, gente? O álcool não tem dose segura, infelizmente. Você toma o álcool, você inflama teu fígado. Tua TJ, tua TGP, tua gama GT vão alterar, tá? E se você usa muito constantemente, você vai inflamar mais, você vai atrapalhar a síntese hormonal, porque o álcool é metabolizado em nível do citocromo P450 no teu fígado. Ele vai ser ocupado para degradar o álcool e você vai ter dificuldade de usar esse mesmo citocromo, esse conjunto de enzimas, para você fazer a transformação do colesterol em hormônio. Vocês sabiam, né, que o colesterol é a grande matéria-prima que é utilizada para fabricar todos os hormônios esteroidais. Quando eu falo de hormônio esteroidal, eu estou falando de pregnenolona, cortisol, progesterona, aldosterona, 17-hidroxiprogesterona, estrona, estradiol, testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona, 17-hidroxipregnenolona. Todos esses são produzidos a partir do colesterol. Se você não tem uma CYP boa, uma P450 boa, ela está muito inflamada porque você toma cachaça todo dia, vinho que seja, você vai ter problema em questões hormonais, né? Você vai aromatizar muito mais, você vai engordar, você sabe, né, que o álcool é uma caloria vazia, etc. Então assim, eu gosto de tomar vinho, eu tomo quase todo final de semana, mas assim, a quantidade é importante, né? E também, assim, tem algumas estratégias que a gente usa. Vai usar uma silimarina, vai usar um N-acetilcisteína, vai tomar mais complexo B, porque vai precisar para detoxificar esse álcool. Tá? Vai fazer um chazinho de boldo, né? Depois, vocês não fazem chazinho de boldo? Eu acho o máximo, né? É muito bom. Tatiana Horani. A sua prescrição hoje hormonal é somente na derme? Não, querida. Então, eu falei, faço transdérmica e faço também via implante, né, subcutâneo, e também a gente faz progesterona via oral, em alguns casos, né, a gente vai usando a progesterona via oral. Também se perguntou, uma desnutrição de vitaminas e minerais pode levar à menopausa precoce? Menopausa precoce, pessoal, pode ser por múltiplas causas. Uma delas é a desnutrição, mas um fator de estresse muito alto, é muito comum. Ou a mulher brigou com o marido, teve uma questão lá de relacionamento, menopausa precoce. Ou essa mulher
só trabalha, só trabalha, só trabalha, pode levar para menopausa precoce. A mulher usou Dilmirena, 15 anos usando Dilmirena, quando tira não funciona mais, já entrou em menopausa precoce. Ou a mulher usou pílula, 10, 15 anos, parou a pílula, não voltou mais o ovário a funcionar, menopausa precoce. Tem múltiplas causas, vitamina D baixa, vai levar o ovário a não funcionar, não está dormindo à noite, vai fazer menopausa precoce. É complexo, pode ser várias coisas, tá? Então, assim, qualquer tipo de estresse pode bloquear, fazer uma menopausa precoce. E a menopausa precoce vai deixar essa mulher muito mais vulnerável às doenças da menopausa, né? Você apoia a vitamina D alta? Não é questão de apoiar, gente, é questão de ciência, tá? Então, Fernanda, tem muito trabalho científico mostrando que vitamina D não é vitamina. Quem me acompanha aqui sabe que vitamina D é um hormônio esteroidal. Ela tem a mesma função de um hormônio. E na verdade a vitamina D ela tem receptor em todas as células. Melatonina e vitamina D, todas as células do corpo têm receptores. Ou seja, são os dois grandes hormônios da vida. Por quê? Porque melatonina é o hormônio da escuridão. É o ciclo da profundeza, de você sonhar, de você realmente descansar, de você relaxar, de você ir no inconsciente. Melatonina é o hormônio do inconsciente, da noite, da escuridão, do yin, né? E a vitamina D é o hormônio do yang, é o hormônio do dia, é o hormônio do sol, é o hormônio que faz o corpo acontecer. Sem vitamina D, nenhum outro hormônio funciona bem. Inclusive o ovário não vai funcionar bem se você não tiver vitamina D otimizada. Como a gente precisa de vitamina D em todos os tecidos humanos, se você tiver uma vitamina D de 20, de 30, de 40, não vai sobrar vitamina D para você poder fazer um estímulo ovariano, para você poder fazer uma síntese de neurotransmissor. Você vai ter uma quantidade pequena. Por isso que as pessoas se beneficiam imensamente, né, de você poder ter uma vitamina D mais alta. E por que as pessoas têm que suplementar? Porque hoje é impossível, com o estilo de vida que a gente tem, de ter uma síntese de vitamina D otimizada, gente. Por quê? A gente fica com roupa o tempo inteiro, em ambientes artificiais, que nem luz do sol tem, e se a gente quisesse sintetizar a vitamina D, a gente teria que estar com 80% do corpo descoberto, na horizontal, entre as 10 e as 3 da tarde, mais ou menos, por pelo menos 30 minutos por dia, para você poder ter uma otimização de vitamina D. Ninguém faz isso. Então eu te digo assim, ó, a suplementação de vitamina D, eu acho que não tem nenhum paciente meu que não faça. Todos fazem reposição de vitamina D. Alguns com umas doses muito mais altas, quando é protocolo Coimbra, esse grande médico aqui do Brasil, que tratou várias doenças autoimunes com altas doses de vitamina D, tá? Mas quando é câncer, quando é doenças autoimunes, né? Fibromialgia e tal, você vai usar doses altas de vitamina D. Por quê? Porque essas pessoas que sofrem dessas condições, principalmente as doenças autoimunes, esclerose múltipla, doença de Hashimoto, doença de Crohn, psoríase, etc., elas geralmente têm polimorfismos no metabolismo da vitamina D, ou seja, a vitamina D não consegue se tornar ativa no corpo e ela não consegue entrar no núcleo celular para fazer transcrição gênica, ou seja, você tem uma deficiência de várias proteínas protetoras do DNA e você passa a ter essas doenças. Quando você vence essa barreira do polimorfismo com altas doses, você passa a diminuir a atividade autoimune. É fantástico. Tratar doença autoimune, que a medicina da doença acha que não tem solução. E eu vejo minhas pacientinhas de tiroidite Hashimoto e psoríase e várias outras doenças autoimunes, todas regredirem, artrite reumatoide melhorando. Por quê? Porque elas estão fazendo esse tratamento. É de dar risada, né? Ficar feliz por isso, porque realmente a medicina convencional às vezes tem umas coisas muito limitadas. Carolina Moro, doutor, fala um pouco sobre a fibromialgia. Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando de climatério e menopausa, mas muitas mulheres na menopausa ficam com fibromialgia. E isso geralmente está relacionado a uma constelação de fatores. Eu não posso falar para você, eu seria leviano, de falar assim, é por causa disso ou por causa daquilo. Eu só sei te dizer que mulheres fibromiálgicas têm uma constelação de confusões no corpo e na mente delas, né? E geralmente o problema da fibromialgia que dificilmente esse tratamento não tem componentes psíquicos profundos, inconscientes, muitas vezes relacionados a traumas,
a questões que a mulher vivenciou na história de vida dela, ou às vezes na história de vida sistêmica da família dela. Ou seja, às vezes nem ela passou um trauma ou algum abuso sexual, mas uma mulher na família dela passou por isso e foi abusada, etc. E ela carrega aquela informação por transgeracionalidade, né? Por ressonância mórfica, que é um outro tipo de influência que não é só genética nem epigenética. Então, assim, fibromialgia tem sempre um componente emocional profundo, mas do ponto de vista metabólico, sempre. Eu não tenho nenhuma mulher com fibromialgia que não tinha hipocortisolismo, fadiga adrenal, né, esse déficit da produção de cortisol. A gente tem que resgatar essa capacidade da adrenal fabricar cortisol. O cortisol é o grande hormônio da vida, é o hormônio que maneja o nosso estresse. A mulher com fibromialgia perdeu essa capacidade e o cortisol ele deixa a gente mais pronto para a luta, para ir para o pau mesmo. A gente diminui a sensibilidade à dor. E o fato de você ter cortisol em nível muito baixo por muito tempo faz você ficar muito dolorosa. Vai ficando com limiar de dor muito limítrofe. Mas uma vitamina D baixa pode dar fibromialgia. Noites mal dormidas de sono por causa da deficiência de melatonina também. Hipotiroidismo dá amortecimento, dor no corpo e tal. Ou seja, sendo sincero contigo e não sendo leviano, a gente precisaria olhar o caso de caso a caso dessas mulheres. Para a gente entender que cada uma vai ter um processo. Esse tratamento tem que ser ajustado para cada mulher. Mas assim, o resultado é fantástico. Eu não tenho nenhuma mulher que veio me procurar por fibromialgia que ficou fibromialgia. Tenho utilizado muito canabidiol hoje para fibromialgia com excelentes resultados. Acupuntura, terapia neural, microfisioterapia. Tudo isso pode ajudar a gente. Só que, claro, não vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tem que ter uma racionalidade, tem que ter um médico que está acompanhando o caso e que vai em gotas na hora certa, da forma certa e que vai dando o resultado que é esse resultado fino, né? Nutricionista Karen, adorei saber o seu cuidado integrativo, Dr. Luiz. Preparar terreno biológico, otimizar o processo de detoxificação e isso auxiliando o tratamento, principalmente hormonal. Você falou tudo aqui, querida, porque é o seguinte, não adianta dar só o hormônio. As pessoas chegam lá na clínica e às vezes, doutor, eu preciso repor, me dá testosterona, eu tô fraco, eu tô sem energia. E na realidade a pessoa tá sem energia porque tá intoxicada, porque tá cheio de porcaria no corpo dela. E também um hormônio num corpo inflamado não funciona bem. A inflamação crônica subclínica, que é silenciosa, mas ela vai se mantendo ao longo do tempo, é algo importantíssimo de ser tratado. Talvez uma das principais coisas a ser tratadas. Então essa limpeza do terreno, ela é muito importante. Mudanças dos hábitos é muito importante. Porque você meter uma testosterona, um estradiol tal, num corpo que está hiperinflamado, vai dar mal. Se a homocisteína da mulher está alta, é péssimo. Se a estrona tá alta, é péssimo. Eu não vou botar hormônio sem antes controlar esses fatores. Por isso que eu digo, tratamento hormonal é fantástico, mas tem que ser feito por uma pessoa que estuda, que está atualizada, que entende disso e que compreende que não é só dar um hormônio. Hoje está uma loucura. Vai lá no consultório, né, de tal mês já bota implante. O cara nem conhece a história clínica da mulher. Ele nem tem os exames, não viu o contexto inflamatório, como é que está metabólico dela, como é que está o emocional e vai pondo hormônio. Eu não faço assim. Eu acho free isso aí, entendeu? Isso aí não é responsabilidade com a paciente. Doutor, eu tenho acne hormonal. Como regular o estrogênio e a progesterona para que as variações não sejam tão drásticas durante o ciclo? Helena, acne em mulher, né, de meia idade, mulher ainda que menstrua e tal, sempre tem que olhar o intestino, meninas. Pegando o eixo intestino cérebro, eixo intestino fígado, eixo intestino qualquer coisa. O intestino é o grande órgão da saúde ou da doença, tá? Gravem isso. Onde tem mais vaso sanguíneo, onde mais tem vaso linfático, onde tem mais hormônios, onde tem mais enzimas, é no trato digestivo. Tá entendendo? É o centro da saúde. E se a mulher tem um intestino inflamado, um intestino vazado, leaky gut, tá vazando coisa para o sistema imunológico, tá jogando um monte de toxina, lipopolissacarídeo de bactéria morta, tá jogando um monte de toxina ambiental, é alumínio, é chumbo, é plástico, microplástico a gente vê no campo escuro, cara. É absurdo, as pessoas estão com microplástico no corpo. Tudo isso vai viajar pela corrente sanguínea, pela corrente linfática. Claro que vai fazer acne. Não é só questão hormonal. A questão é o hormônio num corpo inflamado. Vai dar nhaca mesmo na pele.
Então, assim, a acne, que se diz hormonal, muitas vezes é por causa que o intestino está ruim, está muito inflamado, a alimentação é inflamatória, a alimentação não é alcalina, não tem um prau negativo, né? A água é de péssima qualidade. Então, teria que ver, querida, justamente esse teu intestino, provavelmente é esse ciclo de resgate lá dos hormônios no nível intestinal que não está bom. As bactérias que estão no seu intestino são mais patogênicas. Está faltando bactéria saudável comensal. E por você não ter uma quantidade boa dessas bactérias, você passa a gerar mais acne. Tudo que está na pele, pessoal, reflete o nosso corpo inteiro. Não existe tratamento na pele sem tratar a pessoa inteira. Por isso que hoje eu quase não encaminho para dermatologia, porque a pele ela tem uma ressonância com todo o corpo. Eu encaminho quando é um melanoma, é uma coisa, um carcinoma bacelular, o paciente quer fazer algum procedimento, claro que a dermatologista vai ser importante, mas realmente não tem como a gente tratar a pele desvinculada do restante, tá? A doutora Camila, que bom que você está aqui, querida. Seja bem-vinda. Vou para a China em setembro. Estou animada para aprender um pouco sobre medicina chinesa. Ah, eu vou querer saber. Eu já fiz minhas formações aqui no Brasil. Amo a medicina tradicional chinesa. Eu só sinto porque o nosso dia só tem 24 horas e eu tenho que estudar homeopatia, medicina tradicional chinesa, tenho que estudar medicina funcional, ortomolecular, tenho que fazer a constelação, tenho que ver mindfulness. Então, assim, como a gente trabalha com o ser humano, é difícil a gente estudar tudo que a gente quer, mas eu quero saber dessa tua viagem e como é que foi aprender lá. Assim, o que eu tenho de informação sobre a acupuntura na China é que aqui está mais avançado que na China, porque as escolas tradicionais da China, de medicina tradicional chinesa, elas foram afogadas pelo regime, né? E aí, o regime comunista ele deu muita força para algumas escolas muito intervencionistas da acupuntura. Que agulha de tricô, muitos pontos, a pessoa sai que nem um porco-espinho, né? E isso não é a acupuntura mais raiz, né? A acupuntura que a gente faz aqui, que a gente teve boas escolas aqui no Brasil, a gente faz poucos pontos, em pontos realmente essenciais que fazem o metabolismo energético funcionar. Então, assim, eu prefiro essa escola do menos mais, tá? Não gosto de botar muita agulha no tratamento. Ah, aqui ó, Gi, confio na farmácia artesanal. Excelente farmácia, né? Eu já tive em congressos, a gente sabe nos congressos, as farmácias que estão nos congressos de ortomolecular, de longevidade, a gente sabe que são farmácias assim top, né? A artesanal é uma delas. Gosto muito da artesanal, é uma farmácia de grande qualidade, tá? Flibanserina, o que você acha dele? Eu desconheço, tá, Tati? Se você quiser colocar o que é isso, eu teria que ver. Eu não conheço essa substância, tá? Depois você pode colocar aqui para mim. Resveratrol. Tem na casca da uva. Pode comer a uva também. Se for orgânica, ainda mais. Gente, pegando um gancho, isso que a Nutri falou, não comam nada que não seja orgânico. E é assim mesmo que o doctor aqui fala, porque é o seguinte, se eu falar mais ou menos, vocês já vão começar a comer tudo com agrotóxico. Tem que falar assim, não pode, não pode. Daí a pessoa consegue fazer uma parte, né? Mas na realidade, gente, o orgânico é essencial para a sua saúde, tá? Não coma ovo que não seja orgânico, frutas, verduras, legumes, cereais. Aqui em Curitiba a gente tem uma grande benéfica, que tem uma feira que tem tudo orgânico. A gente compra tudo orgânico, sabe? É comida de verdade, é comida mais limpa, né? Comida que não tem agrotóxico, solvente, aquelas ceras que eles colocam nos produtos, aquilo lá, glifosato, né? Um monte de porcaria que a gente vai acumulando no corpo e depois para tirar é um problema. Né? Ele tem que ir lá na clínica do Luiz, né? Fazer a detoxificação. Mas dá trabalho, né? Por que não já cuidar disso, né? Então, sempre orgânico. Todo Nativa Pro dos 8 anos, tomo Nativa Pro há 8 anos, devo continuar? Marques, volta aqui na live, vocês estão repetindo a mesma pergunta. Mulheres pós-menopausa às vezes ficam meio desatentas, ficam com a mente meio voando. Eu falei 2 vezes sobre Nativa Pro, vocês não podem tomar Nativa Pro, vocês têm que fazer o uso de hormônio bioidêntico, tá? Dr. Luiz pode ajudar vocês, mas pode ser qualquer outro médico integrativo que tenha essa abordagem. Pare de usar remédio boleta, que vai te aumentar a trombose, câncer de mama e infarto e AVC, tá? Por favor. Não vou falar mais sobre isso. Deixa eu ver o que mais.
Doutor, por favor, como faço para agendar a consulta? Gente, isso é muito fácil. Aqui depois do final da live, você vai no link da minha bio, vai abrir todo o menu, todo o meu cartão lá, tem agendar consulta. Vai lá, clica, agendar consulta com o Luiz. Amanhã a Dani, que é a minha secretária querida, vai responder vocês e vai falar sobre como que é o tratamento e tal. Única coisa que eu já adianto, não façam uma consulta avulsa. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, não vai adiantar nada. Pensam no tratamento. No mínimo, consultas de 3 em 3 meses por 1 ano. No mínimo. A gente faz pacotes de tratamentos, tá? Mas o ideal é fazer o programa de tratamento completo na clínica. Detoxificação, limpeza do organismo, fazer microscopia de campo escuro, fazer a Nutri, tudo. Tem tudo lá. Tudo que é de melhor tá lá na clínica, tá? Tudo que é de tecnologia, coisa avançada, a gente compra lá e deixa lá, porque eu sei que essa é a medicina do futuro. A gente investe em tecnologia lá na clínica bastante. Deixa eu ver o que mais. Você usa hidrovitalis? Usamos na clínica também, Tati, tá? Porque é uma terapia biofísica. As terapias biofísicas estão vindo para ficar. Elas não têm mais volta. A meu ver, não tem mais volta. Não é só tratar bioquimicamente. Nós precisamos tratar campos, chakras, aura, energia. A gente precisa tratar eletromagnetismo, voltagem das células, né? Então, assim, o hidrovitalis é um negócio bem bacana, mas a gente tem que tomar um cuidado também com as terapias biofísicas. Tem muito aparelho aí que promete demais. E a gente sabe que não é bem assim. Mas as vibrações, as ressonâncias, a homeopatia já é assim. A homeopatia tem 200 anos, já é por vibração, já é por frequência. Hoje o pessoal está falando em frequenciais, mas já existe homeopatia há 200 anos. Já é frequencial, joga energia lá para cima, quando é bem indicado. Então, assim, essas terapias frequenciais, nós somos energia, nós somos frequência. Não é só arrumar organicamente, não é só dar um antidepressivo, não é só arrumar um neurotransmissor. É muito mais que isso. É você reorganizar toda a comunicação. É você desbloquear tudo que está bloqueado. Isso é muito além da bioquímica, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Faz hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular é ou talvez um dos grandes antioxidantes que existem na natureza, tá? E assim, a melhor forma que eu diria para vocês fazerem terapia antioxidante é usar uma usina de eletrólise. Eu sou fã, né, da usina de eletrólise, talvez. Oi, Nayana, querida, obrigado pela sua presença. É uma honra que você esteja aqui, tá? Saudades já de você. Um abração para ti. Espero que a gente se veja logo, né? Venha para Curitiba. Logo, logo você vai vir para Curitiba. Mas assim, ó, pessoal, a melhor forma de você ingerir hidrogênio molecular, que é um grande antioxidante em nível mitocondrial, é a usina de eletrólise. As usinas de eletrólise, elas fazem um campo biofísico e que você vai pegar, você só vai tomar os íons da água alcalina, você só vai tomar o hidrogênio molecular, H2. E existe um aparelho que faz isso. Gente, isso é a tecnologia do futuro que já aconteceu desde a década de 70 no Japão. Começou na década de 70 no Japão. E a melhor coisa, essas usinas, elas tiram agrotóxico, elas tiram metais pesados, elas tiram tudo que é toxina, solvente, porcaria da água. Porque a gente fala de desintoxicação, mas o problema é a água das pessoas. A água que as pessoas estão tomando é completamente intoxicante, né? As pessoas não se dão conta, mas a água que tem no Brasil, não importa se você está no interior, se você está na capital, é toda poluída. O lençol freático está todo poluído, infelizmente, tá? Então, assim, tomar essa água vai produzir um grande benefício no teu corpo, né? Eu sou fã das usinas de eletrólise. Eu tenho uma na minha casa e uma na clínica. E divulgo para os pacientes. Eu falo, ó, quando puder, compra, porque não tem investimento maior do que a água. É primeiro ar, depois água, depois comida, né? São os 3 investimentos aí importantes. O inalado, eu desconheço, sabe, Tati? Eu não conheço essa tecnologia do hidrogênio molecular por inalação. Eu acho que tem muito aparelho que está sendo lançado com essa história, porque vieram atrás de mim, porque eu tenho um vídeo no YouTube que tem muita visualização sobre água alcalina, e o pessoal ficou comentando e falando de aparelho, de hidrogênio molecular e tal. Eu tenho minhas dúvidas, sabe, sobre esses aparelhos. Tem um pé atrás, porque daí se vende demais. Por exemplo, esses dias, infelizmente, eu não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa completamente antiética. Ela pegou esse meu vídeo que bombou lá no YouTube,
colocou na página deles que vende umas garrafinhas de hidrogênio molecular falando que os especialistas estão falando sobre o assunto, sem a minha permissão, sem eu ter dado o aval. Aí na hora eu ameacei processar eles, tirei print, mandei pro meu advogado. Gente, não pode, né? Não pode assim plagiar, pegar o que a pessoa falou, colar e deturpar o que ela falou para vender um aparelho, para vender um negócio. É feio isso, né? Eu vejo isso às vezes as pessoas fazendo aqui no YouTube, no Instagram, no YouTube. Então assim, ó, eu falo sobre a água, o hidrogênio molecular, a usina de eletrólise, eu não defendo essas garrafinhas, tá? Essas garrafinhas aí, imagina, uma usina de eletrólise é toda complexa, tem platina, tem titânio, é super complexo de produzir essa água. Aí uma garrafinha com plástico, com um eletrodo de alumínio, vai produzir água alcalina? Pelo amor de Deus, ninguém é bobo, gente. Entendeu? Assim, não adianta você achar que 100, 200 reais você vai comprar essa garrafinha, vai ter o mesmo efeito da usina que custa muito mais, sabe? As pessoas têm que se ligar um pouco nisso. É investimento na saúde. Bom, a gente ficou até mais do que o tempo, eu tentei responder todas as perguntas, mas assim, ó, qual é a informação final que eu gostaria que vocês levassem, mulherada aí, principalmente mulherada que está aqui na live? Vocês têm que fazer reposição hormonal. Não tem outra história. Vocês precisam fazer reposição hormonal isomolecular bioidêntica. Estradiol, estriol, progesterona, testosterona nas doses certas, no momento certo da tua vida, na via certa, pelo tempo certo e com um bom acompanhamento médico, com um exame certinho. Não façam por conta, tá? Então assim, terapia de reposição hormonal pode mudar a sua vida. Pode trazer muito mais qualidade de vida, pode trazer muito mais energia, pode trazer muito mais garra, você vai conseguir fazer muito mais coisas na sua vida se você fizer uma terapia de reposição hormonal. Você vai evitar osteoporose, infarto, AVC, vai evitar muita doença, tá? Então vale muito a pena, tá? Eu vou deixar essa live gravada. E é isso, obrigado pelos feedbacks, tá? E aí semana que vem teremos mais lives aí pela frente, tá bom? Beijo, fique em paz.